Todos os anos nós começamos um novo ano sempre com grandes expectativas, planejamos nossas atividades, nossos sonhos, o nosso querer. E nesse ano de 2020 também não foi diferente, de 2019 para 2020, mas ninguém estava preparado para tudo isso que iria acontecer em 2020. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que nos fala sobre um episódio na vida do Senhor Jesus Cristo e que eu gostaria de alencar para nós nesta manhã a importância de que as nossas agendas sejam guiadas e orientadas pelo Senhor, o nosso Deus. Acho que esse ano uma grande lição para nós é justamente isso. Quem guia e orienta os nossos passos é o Senhor, o nosso Deus. Abra sua Bíblia, João capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Nesse versículo 4, está contido algumas coisas muito importantes para que a gente possa aprender a programar as nossas vidas segundo o bom propósito do Senhor, o nosso Deus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Algumas coisas nesse episódio servem de uma clareza muito grande para nós que queremos viver e fazer a vontade de Deus. Quantos aqui querem viver e fazer a vontade de Deus? Quantos em 2021 querem viver e fazer a vontade de Deus? Então, isso é muito importante que a gente aprenda aqui nesta manhã, algumas lições para nós. A primeira delas é que nós vamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Nós vamos fazer o que Deus quer e não o que nós queremos. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus era judeu. Seus discípulos, seus 12 discípulos eram judeus. Samaria era onde viviam os samaritanos, e os samaritanos eram impuros para os judeus. E os judeus não se davam bem com os samaritanos, mas o texto diz que era necessário que Jesus e seus discípulos passassem por Samaria. Isso traz um ensinamento muito importante para mim e para você, que queremos viver a vontade de Deus. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar preparados para passar por aqueles lugares que nós não queremos passar. Dá para você entender? Era necessário que Jesus passasse por Samaria, no meio do povo impuro, no meio do povo que comia porco, então eles eram impuros, no meio do povo que guerreava com os judeus. Por que era necessário? Daqui a pouquinho a gente vai entender essa parte. Agora, algumas coisas são interessantes aqui que o texto vai nos revelar. A primeira delas, Jesus, ele foge de conversas medíocres. Jesus, ele se afasta de coisas que são medíocres, de coisas que não edificam. Veja o versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava
fazendo e batizando mais do que os discípulos de João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Olha que coisa medíocre. Ficar discutindo tamanho de igreja, ficar discutindo o status da igreja. Olha que coisa medíocre. Ficar discutindo coisas efêmeras. Um batiza mais, o outro batiza menos. Jesus não se envolvia com as coisas medíocres dessa vida. E isso faz então Jesus tomar uma medida. E qual foi a medida de Jesus? Não vou ficar no meio desse povo medíocre, não. Dá para você entender? Que nesse ano a gente foi assolado por uma visão de mediocridade no país todo. Dá para você perceber que nós fomos assolados por uma multidão, por milhares de informações de coisas medíocres, que estavam tentando nos paralisar, que estavam tentando dizer que a vida agora não ia mais progredir, que estavam tentando roubar e minar a nossa fé. Querido irmão e querida irmã, fuja das coisas medíocres. Fala isso comigo. Fuja das coisas medíocres. Fuja da mediocridade. Charles Swindoll escreveu um livro na década de 90, que ele falava vencendo a mediocridade. E várias coisas que ele começou a colocar, hoje nós vemos isso de uma maneira assustadora no país. O Brasil hoje é o país que mais se consome psicotrópicos no mundo. Vocês sabiam disso? Remédios para depressão, remédios para ansiedade. O Brasil é campeão. O Brasil é campeão em cirurgias plásticas. Acho que vocês viram em Goiânia. Teve uma época em Goiânia que chegamos a ter 8 maternidades. 8. Hoje nós temos apenas 4 maternidades. E 16 centros especializados de estética, monitorados com os equipamentos mais caros do país. Sabiam disso? Nós temos um hospital recém-inaugurado aqui na cidade, ele é totalmente equipado para cirurgia plástica. Em que nós estamos ocupando nossas vidas? Ficou muito claro esse ano que o seguinte: não importa o que você tem, não importa o quanto você tem, se você não sabe administrar bem o seu interior. É isso que Jesus está ensinando aqui. Não adianta ficar ligados nas vaidades da vida. Ficamos todos iguais. Não é verdade? Dentro das nossas casas, o nosso lugar de passeio não foi mais distinto pelos restaurantes que eram frequentados. Nós íamos no supermercado. E é interessante isso, que teve pessoas que ainda achavam que essas coisas são mais importantes ainda. Tem pessoas que ainda não perceberam que o mais importante é a sua família, o próximo, o tratar bem dentro de casa, o cuidar bem do outro. Ficou provado e comprovado que não adianta ser workaholic. Se você trabalha demais e corre demais, se você não consegue ficar dentro da sua casa e ficar em paz um com o outro. Jesus fugia das mediocridades. Versículo 3: quando o Senhor ficou sabendo disso,
saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. E era necessário então que ele passasse por Samaria. Aí o que diz aqui mais para nós do texto? O texto vai nos dizer ainda mais 3 lições, se nós queremos viver a agenda de Deus. A certeza, queridos irmãos, é que Deus tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas. Amém, irmãos? Se Deus queria que você ficasse mais perto da sua família, o objetivo é muito claro. Primeiramente, Jesus vai aqui e se encontra com uma mulher samaritana. Vocês se lembram do diálogo? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui nesse diálogo com essa mulher. Mas com esse diálogo, o Senhor Jesus estabeleceu um processo de empatia, de troca de experiência. Ela mentiu, mas o Senhor Jesus falou assim, olha, eu tenho um marido. E Jesus falou, não, mas você teve 4 outros. Mas Jesus não ficou parado ali na mediocridade. Jesus não ficou parado ali no pecado. Jesus não ficou parado na antipatia entre judeus e samaritanos. Jesus não ficou parado ali no preconceito de homem e mulher. Jesus não ficou ali parado nesse processo de coisas mesquinhas. Jesus tentou mostrar a coisa que é mais importante. Jesus não ficou parado nem mesmo na religião, porque ela virou e falou assim, mas olha, os nossos profetas falaram que a gente tem que adorar naquele morro, e vocês falam que é naquele outro morro. E Jesus fala para ela, olha, não é em morro, não é aqui e nem ali. Jesus não ficou parado nos preceitos religiosos. Jesus quis ensinar a vida. No que esse ano você ficou parado? No que nesse ano você ficou discutindo com as pessoas? Você ficou continuando discutindo na política? Você ficou continuando discutindo o quê? O que te travou de sentar e conversar com as pessoas? E tentar entender nesse processo empático que você tem a mensagem de vida para aquela pessoa. E que você está ali para ter um momento de troca e partilhar o processo de empático de vida com o outro. É isso que Jesus nos ensina aqui. O que ele fez? Olha, é necessário que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Sim ou não? Estão me ouvindo? Que agora eu não estou me ouvindo aqui. Então coloca um pouquinho mais de retorno aqui que sumiu. Então, o que é mais importante? Então, algumas coisas para mim ficam muito claras do propósito que Deus tem para mim e para você. Deus fez com que você ficasse mais tempo com a sua família para você ganhar o coração da sua família para Ele. Amém, irmãos? Amém? Para você mostrar que a sua fé não é religião, a sua fé é Jesus. Para mostrar que a sua fé é um relacionamento íntimo com Deus. E que porque você tem esse relacionamento íntimo com Deus, você é capaz de passar pelas Samarias da vida. Você é capaz de não ficar olhando para as coisas medíocres do mundo. Mas você é capaz de estabelecer relacionamento profundo com o outro. Mas o texto nos diz que foi além. O impacto da vida de Jesus nessa mulher levou com que houve uma modificação aonde? Numa cidade inteira. Agora, tudo isso começa por quê? Porque Jesus, ele decidiu viver a agenda de Deus, amém? Ele decidiu viver a agenda de Deus. Ele não ficou discutindo religião. Ele não ficou preso nas circunstâncias racistas e preconceitos culturais, sociais e religiosos. Ele foi além. E quando a gente vai além, o Evangelho é poderoso para mudar e transformar a pessoa medíocre numa pessoa diferenciada. Porque agora
esse processo empático dele, nesse processo de conversa, de relacionamento com essa mulher samaritana, ela se tornou missionária. Ela foi na cidade. E ela chegou na cidade, ela que era uma mulher de má fama, porque tinha 4 maridos. Ela que era uma pessoa que não tinha servas. Prestem bem atenção nisso. Porque quem ia buscar a água no poço eram as servas das senhoras. E ela não tinha serva para buscar água para ela. Ela, então, que era de baixa renda, ela que sofria preconceitos, ela que era estigmatizada, agora ela chega naquela cidade e sai contando para todo mundo que encontrou o profeta, que encontrou um homem. E o que fez a diferença não foi que ela mudou de status. Ela não mudou de status. Ela estava com a mesma roupa, com o mesmo jeito de sempre. Mas ela chegou lá, o que mudou foi dentro do coração dela. O que mudou foi o evangelho que mudou a ela, dentro do coração. E esse evangelho que transformou o coração dela, fez com que ela chegasse lá e irradiasse esse amor, esse evangelho, essa luz, esse bom perfume, essa boa notícia de Jesus. E prestem atenção, queridos irmãos, o tanto que é perigoso os círculos religiosos. Porque ele estava lá na Galileia e eles estavam lá contando quantas pessoas estavam sendo batizadas. Lembram disso? Agora lá na Samaria, ele chega lá, eles querem ouvir o profeta. Porque o profeta fez diferença na vida de uma mulher. Na linguagem antiga a gente fala da mulher da vida, né? Da mulher mal falada. Da mulher sem status. Jesus fez diferença na vida dela. E o evangelho faz diferença, amém, irmãos? Quantos aqui creem que o evangelho faz diferença? Ele faz diferença. Faz diferença. Ele transforma. Ele liberta. É o evangelho que faz isso. E o texto vai nos dizer lá no final, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. Da Galiléia ele fugiu, porque ele estava contando conversa de religioso. E aqui não. Os samaritanos querem aprender de Jesus. Amém, irmãos? E agora Jesus quer ficar com eles, porque quer ensinar a eles. Olha o segredo. Quem quer mais Jesus em 2021 na sua casa? Queira aprender de Jesus. Queira aprender com Jesus. Ele vai ficar com você, amém? Não fica querendo revoltar com Jesus. Não fica querendo discutir com Jesus. Não fica querendo, por quê? Por quê? Não. Senhor, eu quero aprender. Senhor, eu não estou conseguindo aprender. Eu preciso aprender essa lição. Eu preciso aprender, Pai. Eu quero aprender do Senhor. E por causa da sua palavra, muitos ouviram e creram. E disseram à mulher, olha que interessante, antes eles não criam nessa mulher. Agora eles falam para a mulher o quê? Agora cremos não somente por causa do que você disse, mas ela falava antes. E eles não acreditavam no que ela falava. Por quê? Porque ela era adúltera, ela era mentirosa, ela era uma pessoa que a gente não podia confiar. Por isso que eles foram lá. Agora a gente confia, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Você quer viver a agenda de Deus no ano de 2021? 3 lições de João capítulo 4. A primeira dela,
Livre-se de tudo o que te aprisiona à mediocridade. Livre-se de tudo o que te aprisiona à mediocridade religiosa, à mediocridade emocional, à mediocridade financeira, à mediocridade social. Livre-se de tudo o que te prende às mediocridades deste mundo e mergulhe em viver a vontade de Deus, mesmo que seja que você tenha que atravessar por uma Samaria na sua vida. Mesmo que isso signifique que você tenha que enfrentar algumas coisas que você não gosta. Eu não gosto de gente que come carne de porco, né? Mesmo que você tenha que enfrentar isso, mesmo que você tenha que enfrentar as pessoas que falam mal da sua vida. Essa mulher enfrentou as pessoas que falaram mal dela. E ela não pagou o mal com o mal, ela, pelo contrário, chamou todo mundo para ouvir o profeta. E aprenda, quem quer viver a agenda de Deus, será surpreendido por Ele, amém? Será surpreendido por Deus. Quantos aqui foram surpreendidos por Deus nesse ano de 2020? Eu fui surpreendido por Deus nesse ano. Eu fui muito surpreendido por Deus. Como Deus me surpreendeu. Essa mulher, num dia qualquer, ensolarado e cansativo, foi surpreendida por Jesus Cristo. Assim é para aqueles que têm o coração aberto, a mente aberta, para viver a vontade de Deus. O Espírito vai soprar e você precisa seguir a vontade de Deus, o desejar de Deus para a sua vida, para a sua caminhada em 2021. Livre-se das mediocridades. Livre-se dessas questões preconceituosas, racistas. Deixe ser conduzido por aquilo que Deus quer que você conduza a sua vida, por aquilo que Deus deseja que você possa enfrentar. Não tenha medo das lutas que você vai ter que passar. Não tenha medo. Ele será contigo em todas as circunstâncias, amém? Ele será contigo. Ele estará contigo por onde fores. Ao passares pelas águas, ao passares pelo fogo, Ele será contigo. Deixa Jesus governar a sua agenda. Livre-se de todo espírito e comece, desse espírito de mediocridade religioso, e comece a mergulhar nesse convite. Jesus, fica comigo. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero experimentar o Senhor nesse ano de 2021. Quantos aqui querem experimentar o Senhor Jesus em 2021? Fiquem em pé comigo na presença dEle, vamos orar e rogar a Ele, que Ele nos conduza à vontade dEle, ao querer dEle, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos surpreende. Nos surpreende com a Tua graça, com toda a provisão. Nos surpreende, ó Pai, de maneiras que nós nem temos condição de entender, ó Pai, o tamanho do Seu amor. Por isso hoje eu rogo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos transforme de dentro para fora, Senhor, como transformou aquela mulher samaritana. E nos faça portador dessa mensagem de vida, de fé, de esperança, que liberta, que cura, que salva, que transforma outras vidas. Nos capacita pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Nos enche desse Teu poder nesta hora, ó Pai. Vem sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós e enche-nos, ó Pai. Ajuda-nos a vencer as mediocridades, Senhor. As mediocridades religiosas, as mediocridades, ó Deus, dessa vida vazia,
dessa vida efêmera, de vaidade, Senhor. E nos conduz a viver, ó Deus, nesse bálsamo do Teu amor, nesse jorrar da Tua graça e do Teu amor a cada dia mais. Pai Celeste, nos conduz a viver a Tua agenda, o Teu querer. Nós queremos viver o Teu querer, nós queremos viver a Tua vontade, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos fazer e andar nos Teus caminhos. Por isso eu te peço e te rogo nesta manhã, que nesse ano de 2021, o Senhor venha nas nossas vidas, venha nas nossas famílias, venha em nossa igreja, a nos ensinar a viver dentro da Tua vontade. É assim que pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém.